E olha, atualizações para vocês sobre o Vasco. Já conto. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Até o cachorro quer participar aqui do nosso vídeo. E no vídeo de hoje tem aqui a Carol Pfeiffer trazendo atualizações aí sobre a ajuda do Vasco da Gama. Será que isso vai sair? Tá demorando demais? Mas outra pergunta que fica, família vascaína, será que Jorge Salgado e sua gestão quer realmente ajuda? Eles querem ser ajudados? Essa gestão incompetente, porque o Leve esteve disposto aí a ajudar, agora a Carol Pfeiffer mais uma vez vem a público falar, mas a pergunta que fica é, a gestão quer ajuda? E o Ronaldo comprou o Cruzeiro. O que isso pode atrapalhar os nossos planos no ano que vem, na disputa dessa Série B? Comprou o Cruzeiro, fenômeno! Vamos falar sobre isso aqui. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Já vamos falar de futebol, porque o Vasco acaba de anunciar o seu quarto reforço para a temporada de 2022. Ontem anunciou aí o Yuri, volante, né, o Thiago Rodrigues, dois jogadores que vieram do CSA. Tem o Luiz Cangá. Que isso, hein? Tomara que seja um bom jogador, vamos torcer. E acaba de anunciar aí o Edmar, lateral esquerdo. Seu último clube foi o Red Bull Bragantino. Família vascaína, eu vou dar minha opinião aqui sobre esses 4 reforços do Vasco e também queria saber de vocês pra gente trocar essa ideia. Dos 3 reforços, o Luiz Cangá eu não conheço nem um pouco, nunca vi jogar. A gente ficou sabendo que já disputou Libertadores da América pelo Delfim, mas eu não tive a oportunidade de acompanhar. As informações que tem aí que ele é um jogador de muita força, de muita vontade, chuta muito bem, inclusive faz gol de falta, tem gols de falta na sua carreira, é um jogador que na bola aérea, essas informações que a gente tem aí, na bola aérea é muito bom jogador, mas é um jogador de força, não de técnica. Então a gente tem que aguardar aí como é que vai ser esse jogador no Vasco da Gama. Então não dá para dar a nossa opinião, acho que é uma aposta que o Vasco vai fazer nesse zagueiro, principalmente pelo fundamento da bola aérea que falta muito ao Vasco, e esse fundamento, segundo informações, Luiz Cangá é muito bom. E aí a gente fala do Yuri, que é o que eu mais gostei desses reforços aí, porque é um jogador que o Vasco não tem, de intensidade, de pegada, o Vasco não tem essa característica como primeiro volante, então gostei muito. Agora os dois últimos, cara, eu, na minha visão, não gostei muito. Thiago Rodrigues, não acho esse goleiro todo, tem muita gente elogiando ele aí, falando que a nota dele, não sei aonde, de site aí, olha a nota expressiva, mas não acho, não é um goleiro que não se formou em lugar nenhum, vem de uma grande temporada? Vem, mas não sei se é goleiro para ser titular do Vasco na temporada de 2022. Por isso aí que as informações que a gente tem é que o Vasco, inclusive, está atrás de outro goleiro também. Então o Vasco também não deve ver aí com confiança esse goleiro para ser titular na temporada de 2022. E agora o último, que é o Edmar, lateral esquerdo, que veio agora do Red Bull Bragantino, eu não gostei nem um pouco. É um lateral que tem qualidade? Tem sim. É um bom jogador, fez uma grande temporada assim no Red Bull Bragantino? Fez. Mas é um jogador mais velho, mais pesado, 35 anos de idade, e o Vasco sofre muito com esse tipo de jogador, de pouca intensidade, né, de pouca mobilidade, e aí me preocupa muito essa situação. Acho que o Vasco deveria ir no mercado, principalmente para essa função de lateral esquerdo, onde tem que ter um vigor físico, tem que ter uma vitalidade, né, um lateral mais novo, um lateral mais de mais disposição. O Edmar é um jogador experiente, mas muito lento. E aí você tem que analisar o coletivo do Vasco. Como é que o Edmar chega para ser titular? A gente tem o Riquelme. Você tem que analisar o coletivo, se o Edmar vai encaixar bem nesse coletivo. Individualmente não gostei da contratação, porque já é um lateral de 35 anos e não vai conseguir implementar aquela velocidade, aquela intensidade que o Vasco tanto deseja e tanto precisa há muito tempo. É muito jogador bunda cansada no Vasco da Gama. Vamos falar agora, família vascaína, do Ronaldo Fenômeno, né, que acabou de comprar o Cruzeiro aí, 90% aí das ações
é agora do Ronaldo Fenômeno. E o que tem a ver isso, Thiago, com o Vasco da Gama? Cruzeiro disputa a Série B do ano que vem com a gente. Eu sempre falo isso aqui. Os times que caíram aí, tem Cruzeiro, o Grêmio, perdão, que vai vir com poder de investimento. Deve ser aí o time com a maior folha salarial da Série B. Tem o Bahia, Chapecoense, Sport e agora o Cruzeiro. Organizando, tendo aí um poder de investimento, cara, vai complicar pro nosso Vasco da Gama. Ainda mais aí com essas contratações que o Vasco tá fazendo, eu tenho que ser sincero, alguns nomes eu até gosto, como eu falei aqui, mas são contratações que deixam o Vasco no nível de times da Série B, e isso me preocupa bastante, porque eu não sei se essas atuações desses jogadores nesses times inferiores vão se repetir no Vasco da Gama. Acho que vale a aposta? Até vale, mas o Vasco deveria pensar sim numa grande contratação para chamar a responsabilidade. Ainda mais agora, Cruzeiro aí com Fenômeno, Grêmio, Bahia, vai ser difícil o nosso ano com essa gestão aí do Jorge Salgado, família vascaína. Mas a informação é a seguinte, ó, segundo a apuração da Itatiaia, o Fenômeno comprou 90% das ações por 400 milhões, aporte feito imediatamente para o pagamento de dívidas emergenciais e investimentos no departamento de futebol. E é isso aí, família vascaína, eu trouxe essa informação ali, além da situação do campo, do lado esportivo, que assusta, né, o Cruzeiro organizando, vai ter mais poder de investimento, poder contratar, vai dificultar a nossa situação, são 4 vagas para o ano que vem, a gente fica um pouco preocupado com essa situação, mas a gente não pode pensar que por esse motivo o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Vasco deve ser vendido. A gente viu aí várias informações, vários profissionais falando que se você tiver condições de captar recursos, é muito melhor sim o Vasco ser da maneira que é, né, um clube associativo. Se você tiver condições, porque o nome do Vasco no mercado, como do Cruzeiro, tá sujo, então o Vasco não tem condições de captar receita, de trazer recursos, de pegar um aporte, um empréstimo, mas o projeto Somamos é capaz disso, segundo o Levinciano, né, o projeto que a gente acredita muito aqui, então o Vasco não deveria ser vendido. Mas parece que essa é a única situação que essa gestão pensa e vê, coisa que não durante o processo eleitoral, né, na Mais Vasco, isso não passava pela cabeça. Inclusive, naquela entrevista lá para o Rica Perrone, Jorge Salgado fala exatamente isso, que o Vasco não precisa ser vendido pela força da torcida que tem, pelo tamanho que tem. E a gente tem exemplos no futebol brasileiro. O Mulambo é um, o Atlético Mineiro é outro, o Palmeiras é outro. Ah, Thiago, mas esses clubes tiveram um aporte financeiro. O projeto Somamos coloca isso na mesa. Mas, infelizmente, a gestão não quis ajuda do Levinciano. E aí a gente fica bastante preocupado. Eu trouxe essa matéria aqui do Ronaldo, não é porque o Vasco aí, tá vendo? O Vasco tem que ser vendido. Não é assim, dessa maneira que eu penso nesse momento. Principalmente, tomar uma decisão tão importante pela pior gestão do Vasco da Gama. O pior presidente do Vasco da Gama, o cara que prometeu e não cumpriu nada, vai tomar essa decisão pro Vasco? Não vejo dessa forma. E aí, família vascaína, eu trago aqui a Carol Pfeiffer para falar aí das atualizações sobre o Vasco da Gama. Quer ajudar? Tá trabalhando para isso. Eu não penso assim como alguns torcedores do Vasco que pensam que a Carol quer surfar na onda. Eu não acho que ela precisa disso, gente. Vamos ser sinceros aqui. Quero a opinião de você. A mulher tá cheia do dinheiro. Ah, pô, quer ajudar o Vasco, ganhou 200 mil seguidores. Não, pelo amor de Deus, acho que realmente ela quer ajudar. Agora, a questão que fica é essa gestão que ajuda. Vamos deixar ela falar aí, ó. E conforme prometido, né, sobre o Vasco, então eu tô gastando algumas horas do meu dia olhando para isso, tá? Então ontem a gente teve uma reunião para apresentar os números da pesquisa, que foram muito bons, né? Então a gente tem uma amostra muito fiel, porque a gente teve quase 69 mil respostas dos vascaínos para entender o perfil de consumo do vascaíno, para entender quais empresas, quais oportunidades a gente tem na mesa. E a gente chegou a algumas conclusões que a gente consegue planejar e trazer um planejamento para 2022 com empresas certas e que possam trazer mais receita para o Vasco. Também foi uma reunião muito importante para entender, né, para ter um termômetro aí de algumas ideias, de alguns projetos que a gente queria trazer para o Vasco, para ver se existia espaço para isso, se poderia caminhar para essa direção, tá? Então a reunião foi muito produtiva. Vou elogiar mais uma vez Vitor Roma, Luiz, que é o CEO, que eles estão ali realmente se dedicando a entender, a ajudar a gente nesse processo. Só vale reforçar, né, aqui que não é rápido, né, que primeiro precisa entender os números, precisava entender onde eu estava pisando e poder trazer de fato algumas possíveis soluções, projetos, etc, entender se de fato eu consigo contribuir com o Vasco, tá? Então a pesquisa ela foi muito importante para isso, foi muito bacana a reunião. Não é rápido quanto vocês gostariam e quanto eu gostaria também. Então qualquer negócio que você vai fazer, você tem que entender onde você está pisando e quais são as medidas, as atitudes que você precisa tomar para que sejam melhores com
menos esforço, né? Então não adianta, por exemplo, se eu simplesmente fechar um patrocínio com o Vasco, não vai resolver a situação do Vasco. Então vai ter exposição da minha marca, mas não vai resolver o problema do Vasco. Como eu me comprometi a tentar ajudar, e obviamente tentar ajudar, por quê? Porque também depende da diretoria, depende das pessoas que estão lá no cargo, né? Eu estou aqui de fora tentando colaborar. Então isso também vai depender das atitudes que forem tomadas dentro do time, que estão super abertos a querer a evolução, obviamente, do time. Deixando muito claro, né, a gente precisa encontrar quais são as melhores soluções, quais são as melhores ações que podem ser tomadas, não vai ser também uma única ação que vai resolver todos os problemas, né, então são pequenas ações combinadas que vão dar um grande resultado, né, lembrando também que tudo isso precisa passar pela aprovação da diretoria, então eu não posso né, fazer nada sozinha, e eu quero sempre deixar muito claro que está todo mundo bem alinhado e com o mesmo objetivo, não é tão rápido assim, vou afirmar isso de novo, pessoal, mas que a gente pode sim ganhar velocidade. E por fim, dizer que eu não estou aqui para iludir ninguém ou para que tenha mais seguidores vascaínos. Eu estou adorando acompanhar toda essa paixão do Vasco, mas eu tô aqui para colaborar. Eu gosto de desafio, eu gosto de projeto, eu gosto de resultado. Então eu tô aqui para falar, eu tô aqui para trazer resultado de fato no meu dia a dia e eu quero colaborar. E como eu já contei aqui pra vocês, né, eu pedi pra assinar um NDA, ou seja, um termo de confidencialidade, pra eu poder acessar as informações, pra eu poder olhar mais a fundo, mas isso também significa dizer que eu não posso ficar abrindo tudo que eu estou vendo, todos os números, etc, coisas que tenham ali de projetos, né? Então a gente precisa respeitar isso, mas que as coisas estão sendo trabalhadas e que toda ajuda é bem-vinda, toda ideia também é bem-vinda. Se eu puder colaborar, né, como eu estou em contato aí diário, se vocês tiverem também grandes ideias, podem aí me mandar mensagem que a gente quer que as coisas aconteçam. Fechado? Eu estou aqui fazendo a minha parte, tá? Então, só pra dizer que continuo trabalhando e animada porque é um case e eu tenho certeza que isso vai inspirar também outros times a se organizarem melhor, outras torcidas a terem essa paixão também. Então, eu acho que todo mundo ganha com o Vasco também arrumando um pouco mais a casa. E aí, família vascaína, por mais que ela tenha elogiado ali a diretoria, o Vitor Romo e tudo mais, fica bem claro aí porque são pontos que eu não vinha em outras aparições dela lá falar. Que ela fala assim, ó, depende da diretoria, depende das pessoas que estão no cargo. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que essa gestão aí não quer ajuda. O que eles querem realmente é a SAF, é vender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tá aí. Para isso acontecer, com certeza vai ter que vender a maior parte das ações do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Cruzeiro até tentou ali uma maneira que pudesse administrar também, mas ninguém quer investir nesse sentido. Então é uma situação que me preocupa bastante. O projeto Somamos está aí, tinha todas as condições de trazer recursos para o Vasco da Gama, mas não é isso que a gestão quer. E tá aí a Carol tentando de alguma maneira captar recursos, receita para o Vasco da Gama. Eu tenho certeza que essa gestão não quer. Se a gente parar para pensar, aquele vídeo que surgiu, acho que foi o Fábio Azevedo, passador de pano, o Mário Coelho, tinha um empresário falando que queria ele botar um dinheiro legal no Vasco, mas queria a presença do Jorge Salgado, e o Jorge Salgado nada, não aparece, não fala, realmente é um cara que não representa nenhum vascaíno, não deveria estar sentado na cadeira e esse cara quer vender o Vasco. Isso não pode acontecer, não é nas mãos dessa gestão que isso pode acontecer, porque é a pior gestão da história do Vasco. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.